Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E nesses próximos minutos nós vamos meditar, baseados no tema, o grande teste para quem deseja seguir a Cristo. O grande teste para quem deseja seguir a Cristo. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, quero dizer que no domingo passado nós encerramos uma extraordinária campanha de oração, 500 horas seguidas de intercessão, que foi uma bênção na nossa vida, e eu já começo a pensar mais adiante, uma outra maratona de oração, para que nós compreendamos que a igreja avança de forma extraordinária quando ela se ajoelha diante de Deus. Aquilo que humanamente parece impossível, quando a igreja ora, Deus faz se tornar possível. Então nós saímos de uma campanha extraordinária, acredito que alguns ainda prossigam, não é? Porque adquiriram um hábito de, num tempo certo, voltar-se para Deus. Foram 500 horas seguidas de oração, e nós vamos fazer outra mais adiante. Amém, irmãos? Quantos aqui gostariam de participar? Ok? Talvez nós façamos aí uma semana, né? Aí mais adiante 2 semanas, quem sabe daqui a pouco um mês, né? Como os irmãos morávios que iniciaram uma reunião de oração que durou 100 anos. E os frutos da oração, eles vão se manifestando ao longo do tempo. Muitos pedidos que estão depositados ali naquela urna e que certamente não estão esquecidos diante do Pai. Então guarde isso no seu coração. O texto de Lucas, capítulo 14, que vai ser base da nossa reflexão, diz assim, verso 25. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo.
é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, abre o nosso entendimento à Tua palavra nesta noite e naquilo que haveremos de compartilhar, as lições que buscamos extrair deste texto para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Nós estamos aqui com o propósito de adorar o Teu nome e rogamos-Te que inclines os Teus ouvidos à oração que se faz neste lugar, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. O grande teste para quem deseja seguir a Cristo. Seguir a Cristo é tornar-se discípulo. Quando eu li esse texto, eu observo que por 4 vezes, o Senhor Jesus Cristo vai na contramão daquelas propagandas que visam atrair pessoas. Porque ele apresenta as implicações negativas, o desafio negativo, os impedimentos, as barreiras para aqueles que desejam segui-lo. Por 4 vezes, o Senhor Jesus Cristo diz: não pode ser meu discípulo. Ele apresenta alguma coisa e conclui dizendo: não pode ser meu discípulo. Ou seja, se o indivíduo, homem ou mulher, não estiver disposto a agir de tal forma, a fazer determinadas coisas, o Senhor Jesus, de forma muito clara, diz: não pode ser meu discípulo. As propagandas que nós ouvimos na televisão, no rádio, na rua, elas visam normalmente e estrategicamente apresentar vantagens na aquisição deste ou daquele produto. Por exemplo, você compra um determinado aparelho, usando 30 minutos todos os dias, você vai perder tantos quilos. Você compra uma medicação e você vai tomar aquele comprimido num período de tempo, aí mostra a pessoa com aquele corpo que não é tão esbelto, o corpo que é a realidade de muitos, e mostra o corpo que é o ideal, o corpo desejável da pessoa com corpo esbelto, e a propaganda diz: faça isto e você vai ter esse resultado. Certamente que muitos de nós aqui já adquirimos algum produto pensando na vantagem. Eu mesmo, uma ocasião, comprei um medicamento, que eu não vou dizer o nome, porque pode ser que alguém tenha comprado, pode ser que alguém aqui esteja vendendo, que me garantia resolver todos os tipos de problemas, desde o encravado à pressão alta. E eu li tantos benefícios daquela medicação. Na verdade, era uma lista extensa de vantagens que viriam daquele medicamento, e eu fiquei impressionado. Quando eu cheguei em casa, mostrei para minha esposa, ela gentilmente, ela me trouxe para a realidade, os pés no chão. Mas quantas vezes você e eu compramos alguma coisa que nos seduz exatamente porque nos oferece uma perspectiva de muita vantagem? É assim que as propagandas funcionam. Você liga a televisão, você sai à rua, você passa em frente a uma loja, você vê as propagandas que são estrategicamente pensadas, elaboradas, há todo um corpo de pessoas na área de marketing, na área de propaganda, que trabalham a cor exata para aquele produto, o formato exato daquele produto, o tipo de frasco para aquele produto, não é verdade? Sabemos, por exemplo, que quem trabalha com propaganda de alimentos, que a cor vermelha estimula o apetite. Aí você vê restaurantes, fast food, que
abusam da cor porque tem todo um estudo por trás que sugere que determinada cor gera um apetite, gera uma vontade de comer. Há cores que trazem uma ideia de serenidade. Você não vai ver um hospital pintado de vermelho, porque o vermelho por si só, ele tem essa coisa da agitação. Então são cores suaves, serenas, para que isso tudo faça parte do processo que leve ao objetivo daquela instituição. Todos nós aqui compramos, seduzidos por aquilo que a propaganda nos oferece de vantagem. No caso do texto lido, o Senhor Jesus não tem nenhuma preocupação em seduzir com vantagem. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele levanta, ele apresenta as implicações, o lado negativo, ele apresenta os desafios que não são, do ponto de vista humano, sedutores para aqueles que desejam segui-lo. Por isso que quando eu leio esse texto, nessa noite, eu quero extrair daqui algumas lições que têm a ver com essa afirmação que dá título à nossa fala. O grande teste para quem deseja seguir a Cristo. Isto é tornar-se discípulo, é diferente de fazer parte de uma igreja. Quando o indivíduo opta em fazer parte de uma igreja, ele está dizendo que é fazer parte daquela instituição. Mas isso não significa necessariamente que em fazendo parte da instituição, ele está se tornando verdadeiramente discípulo de Cristo. É isso, entre outras coisas, que explica, por exemplo, o indivíduo que se identifica com uma instituição, mas a sua vida, sua caminhada, o seu estilo de vida fora da instituição, se choca com aquilo que aquela instituição propõe. Porque ele faz parte de um CNPJ, mas ele não está, de fato, comprometido em se tornar discípulo. Por isso que o texto é extraordinário. Quero dizer para os irmãos, nessa introdução, que o objetivo do Evangelho não é de atrair multidões contemplativas, mas fazer discípulos verdadeiros. O texto começa dizendo que certa vez ia com ele grande multidão. E aí o Senhor Jesus Cristo começa a apresentar algumas cláusulas de filtragem, algumas cláusulas de impedimento. E por 4 vezes o Senhor Jesus Cristo diz, como que a reforçar essa ideia: não pode ser meu discípulo. Ou seja, se o indivíduo for por uma determinada trilha, por mais que ele se identifique com a religião, mas não pode ser discípulo. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser discípulo. Jesus nunca adaptou a sua mensagem à preferência do seu público. Ao contrário, ele a apresentou sem qualquer preocupação de oferecer benefício ou vantagem. Por exemplo, João capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu tenho dito isto para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Ele não está dizendo, eu estou aqui falando para que vocês tenham paz e saibam que tudo vai às 1000 maravilhas, tudo vai de bem a melhor. A vida cristã comprometida com Jesus nem sempre é de bem a melhor, às vezes é de bem a pior, ou de mal a pior. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a mensagem do Senhor
é absolutamente clara em apresentar o Evangelho que exige resposta. Muitas vezes há questões desconfortáveis, perturbadoras. Mas aquele que deseja ser discípulo precisa entender isso. Na verdade, o que o Senhor Jesus Cristo apresenta aqui pode ser para alguns desanimador. Pode ser até que nessa noite seja um tanto quanto desanimador para você. Mas eu quero estar fiel ao texto e lhe ajudar, bem como eu mesmo quero ser ajudado, e passar por esse teste, por essa prova, por esse checklist daquele que de fato deseja seguir a Cristo, sob pena de o indivíduo envolver ou investir um bom tempo da sua vida vinculado a uma instituição, cumprindo alguns rituais, cumprindo alguma liturgia, e chegar em um momento da sua vida e deparar-se com uma frustração, com uma decepção de ter caminhado a vida toda sem nunca de fato ter se tornado um discípulo de Cristo. Então, eu quero nessa noite extrair algumas lições do texto. Chamado do Evangelho universal, para qualquer pessoa, qualquer parte do planeta. É um chamado que exige decisão. E aí eu preciso ser mais específico com alguns daqueles que até nos ouvem aqui ou em casa, e que já conhecem a verdade, não precisam de um esclarecimento coadjuvante, não precisam de um esclarecimento a mais para tomar uma decisão. Já compreenderam o suficiente, já entenderam o suficiente, não compreendem tudo, mas aquilo que é necessário para tomar uma decisão, a pessoa já compreendeu, mas fica estática. Não decide. O chamado do Evangelho exige decisão. Decisão que se manifesta numa ação concreta. Ser discípulo de Cristo, irmãos e amigos, é algo tão grandioso que não pode ser feito de qualquer maneira. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, como disse por 4 vezes, Ele nos submete a esse teste. Eu quero então destacar algumas lições, algumas implicações. Em primeiro lugar, seguir a Cristo não pode ser algo meramente emocional. Não pode ser algo meramente emocional. Normalmente, nós lemos os versículos de número 28 a 32, isolados do texto. Quando Jesus fala, se alguém for construir uma torre, se assenta e calcula se vai poder construir ou não, para não acontecer de começar e não ter como terminar e ser envergonhado. E ele apresenta uma outra ilustração, o rei que vai à guerra e não se assenta antes para ver se pode com 10.000 enfrentar um rei que vem com 20.000. São 2 figuras que o Senhor Jesus Cristo está utilizando dentro da lição do discipulado, de se tornar discípulo. O que é que ele está querendo dizer? Que seguir a Cristo precisa ser algo que o indivíduo compreenda. Não pode ser algo meramente emocional. Não pode ser uma decisão que o indivíduo toma num rompante, no momento, mas ele o faz apenas movido pela emoção, e quando a emoção vai se aquietando, a sua decisão fica comprometida. Jesus está dizendo, não pode ser meu discípulo. Então quem quiser ser discípulo, aprenda lá com aquele construtor,
que vai construir uma torre, ele se senta, ele se assenta, ele planeja, ele vê, ele vai para uma guerra, ele vê se tem condições de ir com 10 mil lutar contra aquele que tem 20 mil. O que é que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Ele está ensinando que segui-lo não pode ser uma decisão meramente emocional. Há pessoas que são movidas pela emoção. Aliás, a nossa latinidade é muito emocional. Diferente do europeu, por exemplo. O europeu é mais racional. Pastor Fábio lá na Itália, provavelmente pastor Cícero na Espanha, vivem isso. O italiano, que é retrato do homem europeu de modo geral, ele não é muito movido pela emoção. Você vai para um germânico, por exemplo, ele não é muito de chorar porque é do perfil cultural daquelas pessoas. No Brasil, não. A gente ri à toa, a gente chora à toa. Imagine, por exemplo, um asiático, um japonês. O japonês não é muito de dar uma gostosa gargalhada. Cultural. Já no Brasil, não é verdade? Morreu alguém onde de dar uma gargalhada. Porque nós somos, culturalmente, pele, emoção, corpo. Se o grupo canta aqui, toca uma canção mais ritmada, até a criancinha fica assim, ó. Já percebeu? Tem aquele que é mais durinho e fica assim, ó. Está presente. Ou então fica batucando. E isso muitas vezes favorece o indivíduo a tomar decisões emocionais. Jesus está dizendo aqui, usando essa ilustração, essa comparação, para nos ensinar que assim como um construtor se assenta, calcula quanto vai ficar aquela obra, assim como um rei que vai para a guerra e ele se assenta para ver se ele tem condições de enfrentar aquela batalha. Seguir a Cristo precisa ser algo que eu entendi e tomo uma decisão. Não pode ser na emoção. Quantas pessoas que eu já vi virem à frente aqui em prantos e não voltam mais? Não voltam mais. Por isso que a pregação, ela precisa oferecer, é o Espírito Santo sempre que atua, sem dúvida alguma. É o Espírito Santo que convence, não é o pregador. O pregador é apenas um instrumento que propaga a palavra de Deus, e o Espírito Santo que inspirou a palavra, ele pode pegar essa palavra e aplicá-la de forma personalizada à mente e o coração de qualquer pessoa. Por exemplo, um indivíduo que está tendo uma vida que está se equivocando, o pecado o está enredando e ele não está percebendo a armadilha que o inimigo está colocando, seduzindo para colocar o seu pé, e as consequências lhe são omitidas até que elas aconteçam. O Espírito Santo usa a palavra para pregar, falar o coração, e o camarada acorda e diz: meu Deus, o que é que eu estava fazendo? Não pode ser algo emocional. Você está me entendendo? E essa é a primeira lição que eu quero tirar desse texto. Seguir a Cristo não pode ser algo meramente emocional. Quantos que eu já vi vir à frente, em prantos. É verdade que muitas vezes o indivíduo se quebranta, isso não há nada de errado nisso. Eu mesmo, quando me converti aos 17 anos, eu chorava copiosamente. Eu derretia em lágrimas em face da palavra que havia atingido meu coração. Foi algo verdadeiro, foi algo sincero. Não há prejuízo nisso, desde que não seja só isso. Está entendendo? Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que
retiramos desse texto, no grande teste para quem deseja ser discípulo de Cristo, é que seguir a Cristo implica em subordinar todos os relacionamentos ao amor a Cristo. Olhem o que é que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A ideia de aborrecer aqui não é maltratar a família, não é ofender a família, não é odiar a família, não é perturbar a família por amor a Cristo. O desafio aqui de aborrecer é de seguir a Cristo e fazer que isso se torne algo muito mais elevado do que qualquer outro relacionamento que tenhamos. Não é seguir a Cristo, então eu brigo com a minha família. Para seguir a Cristo eu abro mão do meu casamento, eu abro mão do meu esposo, eu abro mão da minha esposa, eu não quero mais saber de filho, eu quero saber de Cristo. Não é isso. O que Jesus está ensinando é sim que seguir a Cristo implica em você ter prioridade, colocá-lo acima de quaisquer relacionamentos. E fala sério, isso é muito difícil. Repito, que ninguém saia daqui chegando em casa e diz assim: mulher, vou me separar de você, porque eu quero seguir a Jesus. Não entendeu. Não entendeu. Que ninguém saia daqui chegando em casa dizendo: filho, agora você vai para a rua, você me dá muita dor de cabeça, e eu li lá que tem de aborrecer pai, mãe, filho, eu não quero mais saber de você. Entendeu? Errado. Não é isso. O que está aqui, questão, é que seguir a Cristo implica subordinar todos os relacionamentos ao amor a Cristo. Há pessoas que não compreendem isto. Se convertem, se tornam chatos. Se convertem, ficam piores, porque não entenderam. Se convertem, ficam carrancudos. Se convertem, vem pecado em tudo. Querem fazer o papel do Espírito Santo. Querem que o outro que não se converteu tenha a visão da vida que ele convertido tem, e às vezes tem de forma equivocada. É o Espírito Santo que convence. Nem todos aqui neste auditório, ou que me ouvem, vêm em casa, têm o mesmo nível de compreensão do Evangelho, porque há vários elementos aí presentes. Um deles é o desejo de conhecer, desejo de aprender, e há pessoas que se tornam chatas. Há muitos anos eu me lembro aqui nessa cidade de Barra do Piraí, havia uma senhora advogada muito ilustre na cidade, uma senhora muito vistosa, sempre bem trajada, com uma aparência que impressionava, talvez por conta até da sua profissão. O tempo passou e eu soube que aquela eminente advogada tinha se convertido. Meus irmãos, pensa na Branca de Neve, ela era antes. Pensa na bruxa da Branca de Neve, ela era ela depois, só faltava verruga no nariz. Eu disse: meu Deus, a mulher se converteu
e virou bruxa. Sabe por quê? Eu não vou nem detalhar aqui, porque foge a grandeza desta tribuna. Mas se eu lhe relatasse, quando eu olhava de longe, ver aquela mulher outrora elegante, agora sem dente, largada. Assim, meu Deus, que propaganda negativa do Evangelho. A pessoa se converteu, ficou um monstro. Evangelho não é isso. Quantos estão me entendendo? Então eu quero dizer para você, seguir a Cristo, segundo teste é subordinar todos os relacionamentos ao amor a Cristo. Olha, tem um mistério aí. Quando você subordina todos os relacionamentos ao amor a Cristo, os relacionamentos ficam mais sólidos. Mais sólidos. O homem que ame mais a Deus do que a sua esposa, a mulher que ame mais a Deus do que o seu marido, não pense que é esvaziado o seu amor, ao contrário, ele é mais sólido, ele é mais consistente, ele é permanente. Então a gente precisa entender isso. Terceira lição, nesse grande teste para quem deseja seguir a Cristo, é o seguinte: seguir a Cristo implica na possibilidade de enfrentar sofrimento por causa de Jesus. Verso 27. Quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz é símbolo de sofrimento. O que eu quero dizer é que o texto sagrado, nos lábios do Mestre amado, falando para aquela multidão que o seguia, como diz o verso 25, sem rodeio, sem subterfúgio, sem enganação, ele está dizendo: se alguém não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Faz parte da caminhada cristã enfrentar dissabores. Você pode dizer amém? Ou é difícil dizer amém? Isso vai contra um evangelho triunfalista que seduz muitas pessoas e no seu final provocam frustração e decepção. O indivíduo que acreditou que seguir a Cristo tudo vai de às mil maravilhas, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, e ele se entrega a Cristo e começa a enfrentar uma enxurrada de problemas, ele começa a ficar abalado e diz assim: meu Deus, foi coisa ruim que eu fiz. Mas Jesus está ensinando que segui-lo implica na possibilidade de enfrentar sofrimento por amor a Ele. Por isso que nem todo mundo tem essa disposição, muitos desanimam. Quantos já vi começando bem e ficaram no meio do caminho? Mas quantos eu já vi também que passaram por cada tribulação. Eu nunca vou me esquecer daquela jovem, foi membro de nossa igreja. De repente foi identificado, diagnosticado um câncer violento, agressivo. E a moça começou a definhar, a perder peso. Eu me lembro de visitá-la no Hospital do Câncer, lá no centro do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei à beira do leito daquela moça, magra, o rosto chupado pela doença, o retrato da doença, a morte que se avizinhava, a morte que estava próxima. E olhando para aquela jovem no leito,
Eu fico pensando, o que é que eu digo para uma pessoa numa condição dessas? Eu não me sinto encorajado a pedir, Senhor, traz cura para ela. Porque às vezes a gente precisa orar dizendo, Senhor, não deixa que sofra. Essa é uma oração difícil, né? Não deixa que sofra. Que ela parta sem dor. Algumas pouquíssimas vezes eu confesso que eu já fiz esse tipo de oração. É difícil. E naquele momento, eu tentava conversar com ela, o nome dela está aqui na minha mente. Eu procurava falar, você está firme com Jesus? E ela com aqueles olhar doente, aquele olhar apagado, aquele olhar com dificuldade, ela esboçava um ligeiro sorriso. E quando eu falava da sua convicção em Cristo, ela expressava na sua face o brilho da glória de Deus. Ela expressava nos seus olhos, ela expressava nos seus lábios, sem emitir palavras, apenas expressão de uma face doente, chupada por um câncer. Ela expressava uma graça, uma paz. Pouco tempo depois o Senhor a convocou. Firme com Jesus. Firme com Jesus. Passou no teste. Olha para mim. Quantos de nós aqui estamos longe de passar nesse teste? O teste de tomar a cruz. Coisas tolas desanimam as pessoas. Ah, porque passei na rua, o fulano de tal não me cumprimentou, não volto mais lá. Oh, meu Deus. Não entendeu. Não entendeu. Porque eu me decepcionei, acontece muito isso. Me decepcionei com alguém na igreja, já ouvi isso. Tempos atrás, uma pessoa sumida, daí eu, filho, como é que você está? Sumiu. Ah, pastor, às vezes a gente se decepciona, me decepcionei com uma pessoa lá da igreja, não voltou mais. Aí eu falei para ela assim, mas você já viu quantas pessoas lhe inspiram? Quantas inspiram? Há muita gente séria, há muita gente que me inspira. Sabia disso? Eu fiquei pensando, não entendeu. Parece que para alguns de nós o evangelho é piquenique. É piquenique. Mas Jesus não usa de subterfúgio, ele diz: quem não tomar a sua cruz, cruz é símbolo de sofrimento, e não vier após mim, ou seja, é seguir a Cristo com sofrimento, eu vou junto. Está doendo, mas eu vou. Ele diz, se não fizer isso, lé do engano, não pode ser meu discípulo. Mais claro do que isso, irmãos, não tem. Você está entendendo? Então, o primeiro teste é, seguir a Cristo não pode ser algo meramente emocional. Seguir a Cristo implica em subordinar todos os relacionamentos ao amor a Cristo. Seguir a Cristo implica na possibilidade de enfrentar sofrimento por amor a Cristo. Mas há um quarto teste que o texto nos apresenta. Versículo 33. Seguir a Cristo implica na disposição de renunciar a tudo por amor a Cristo. Da mesma forma, versículo 33, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Significa dizer que seguir a Cristo
é uma rendição absoluta e incondicional. Quando os japoneses se renderam no final da Segunda Guerra Mundial, foi uma rendição incondicional. Não poderiam exigir coisa alguma. Vencidos, a vontade deles era a vontade dos vencedores, dos aliados. Rendição incondicional. O que significa dizer que Jesus está aqui dizendo àquela multidão que o seguia, que os seus discípulos não tinham direito de reter privilégios, nem fazer exigências. Não deveriam preservar pecados de estimação. Isso é renúncia. Quantos que preservam aquele pecado de estimação? O acariciam, o alimentam. Renúncia significa dizer: por amor a Cristo, eu abro mão. Esse é um teste para quem deseja seguir a Cristo. Nessa noite, este pregador lhes convida a essa reflexão, que nenhum de nós aqui encare vida cristã como um passeio no parque, num dia ensolarado de um sábado à tarde. Não, senhores. Seguir a Cristo, sem dúvida alguma, é o mais fascinante projeto de vida, mas há condições, há parâmetros, há uma forma na qual eu e você precisamos nos enquadrar. As condições não são estabelecidas por mim ou por qualquer pessoa desta comunidade. Elas emanam do livro sagrado da Escritura. E Jesus então diz: não pode ser meu discípulo. Será que você está disposto mesmo com essas cláusulas se tornar um discípulo de Cristo? É na decisão que a gente experimenta o fascinante de Deus. É na decisão que você experimenta o inexplicável de Deus. Há pessoas que estão assim, olha, à beira de dar o passo que projetará essa pessoa no fascinante de Deus, mas elas estão aqui apenas à beira. Eu quero nessa noite lhe convidar a responder: eu quero ser discípulo de Cristo. Para valer.